Muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Evidentemente, o assunto de hoje é a eleição realizada ontem em segundo turno em 51 cidades brasileiras. O fato é que existem muitas análises no rádio, na televisão, nos jornais, muitas delas contraditórias, feitas rapidamente à luz dos resultados de ontem. A maneira que eles apareciam, os jornais já estavam sendo preparados. Quer dizer, são observações feitas com muita rapidez, né, em cima da perna, e nós vamos observar no correr dos dias desta semana observações mais profundas sobre o que aconteceu. Então, as observações são aquelas feitas em cima da hora, no término das apurações. Claro, as apurações falam por si só, mas existe uma série de causas e especialmente consequências que estão sendo projetadas, que estão sendo examinadas por todos os comentaristas e que a gente tem que prestar atenção, mas saber que durante a semana, no correr dos dias, isso ficará mais claro e melhor posicionado. Vamos mostrar as manchetes, a maioria delas reveladora do que aconteceu ontem. Aqui, a Folha de São Paulo: Nunes é reeleito prefeito de São Paulo em vitória de Tarcísio e revés de Lula. Tá vendo? MDBista recebe 59,35% dos votos e derrota Boulos. Em discurso, eleito afirma que equilíbrio superou extremismo. Nunes só não venceu psolista em 3 zonas eleitorais. Olha, o Boulos saiu menor do que ele entrou no segundo turno. Não se esperava uma distância quase de 20 pontos percentuais nessa vitória. 59,35 equivalem a 3.393.110 votos. 3.393.110 votos. Ante 40,65 do psolista, o que equivale a 2.323.901 votos. Vamos ver o Estadão? E aí a gente depois conversa com você sobre as diversas visões que envolvem esses resultados. Nunes é reeleito. Segundo turno mostra a força do centro e dos prefeitos. Falou dizer o centro, realmente o centro, o centrão, mas faltou dizer que houve um significativo avanço da direita, significativo avanço das candidaturas conservadoras. Mais uma vez se repete a confirmação de que o país é ou está um país conservador. Aqui a linha fina: prefeito obteve 59,35% dos votos e Boulos 40,65%. Polarização não prevaleceu. Se o Lula foi derrotado, Bolsonaro também foi derrotado. Aliás, ambos
procuraram se afastar de alguns candidatos que poderiam macular a sua imagem. Não adiantou muito. Por exemplo, em São Paulo, Bolsonaro pouco participou, só teve aí na sexta, no sábado, no ágape aí e tal, mas e indicou o vice, nada mais. Lula, até porque acabou se machucando, acabou sofrendo aquele acidente no banheiro do Palácio da Alvorada, também teve um prudente distanciamento, não conseguiu, né, esse distanciamento. Tem algumas coisas estranhas não, inusitadas, como, por exemplo, antes da eleição, uma entrevista que o Pablo Marçal oferece para fazer com os dois candidatos, só aparece Boulos, e aí foi uma ação entre amigos, né? A entrevista foi, desculpe, vergonhosa. Boulos, que diz que é um grande entrevistador, não é, e aquilo foi um simulacro. Se não é, parece ter sido. E é o divertido, se não fosse trágico, é o seguinte: o Boulos que apareceu na entrevista com o Marçal era o Boulos Paz e Amor. Por exemplo, ele chamou o Marçal o tempo de cara. Oi, cara, não sei o quê. Pousou bonzinho, assim, tentando captar alguma coisa do eleitorado de Boulos. À noite, no debate da Rede Globo, aí apareceu o que me parece ser o verdadeiro Boulos. Mostrou as garras. Ele tem uma capacidade verbal muito maior do que do prefeito. Eu acho que o prefeito ficou pequenininho e de vez em quando o Boulos avançou. Agora o prefeito tomou cuidado, só se defendeu, procurou não ratear nenhuma vez e já estava com a eleição ganha, ele sabia, as pesquisas já estavam apontadas, ele não tinha mais para onde subir, né? E só podia descer, e o Boulos estava desesperado. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o Nunes atribuiu a vitória dele, claro, aos partidos, ao MDB, a quem o apoiou, mas especialmente ao governador Tarcísio de Freitas. Olha aqui no Estadão, ele abraçando o Tarcísio, e ele mencionou o Tarcísio. Isso, os dois jornais, a Folha e Estado, não é a mesma foto, é parecida, é do mesmo momento do abraço dos dois. E ele, durante essa fala do Nunes, ele prognostica, acaba lançando de maneira calma, acaba insinuando que Tarcísio é o candidato a presidente da República. Bom, o que vai acontecer? Bom, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para diante. O Nunes tem maioria na Câmara Municipal, maioria folgada, vai governar com maioria, vai ter que fazer uma reforma do secretariado para se adaptar ao novo desenho da Câmara Municipal, vai ter que alojar os membros proporcionalmente daqueles que lhe dão apoio na Câmara, dos partidos que o apoiaram. Olha, é um monte de cargos que ele vai ter que substituir. Não é brincadeira.
Bom, nas demais cidades se caracterizou uma derrota do Lula. Não adianta o PT dizer que não foi, porque foi uma derrota do Lula. O PT vai se reunir para reanalisar o que está acontecendo e por que o PT, que tem o poder, e tem o presidente da República, quer dizer, tem aí diário oficial, tem um monte de coisas, por que que o PT cresceu em número de prefeitos, mas está lá na rabeira, né? Que acontece? O PT envelheceu. Tem gente que acha que o PT está nos anos 90 trabalhando com ideias dos anos 60 ou 50, nacionalismo, etc, etc. Então, perdeu o bonde da história, perdeu o jato da história. Bonde já é uma coisa velha, mas o provérbio é perder o bonde da história. O PT simplesmente continua falando em leis trabalhistas, continua defendendo teses superadas pelos fatos, continua, esse caso, previdência, leis, tudo cheirando naftalina, os outros partidos procurando se adaptar a esse mundo novo que está sendo amalgamado, que está sendo formado, e o PT manteve esse estado. Porque essa visão não é minha, essa visão é de quase todos os observadores e pior, é a visão daqueles descontentes dentro do PT. Então o PT, se não mudar a retórica, vai ter enormes dificuldades para carregar a pretendida eleição do presidente, tentativa de reeleição do presidente Lula em 2026. Agora, quer dizer, toda a força do PT está dirigida para essa candidatura de 2026. Se você notar, Bolsonaro e Lula não permitiram a ascensão de figuras que tranquilamente poderão substituir a ambos. Talvez o Lula tenha deixado escapar por imensa necessidade de assessoria especializada o Haddad. O Haddad não conseguiu se reeleger prefeito da capital. Foi bem na eleição, mas lá estava o poste do Lula, na eleição presidencial, quando ele representou o Lula. Foi bem, tudo depende da atuação dele na economia. Agora ninguém sabe o que vai acontecer. A economia, nesse instante, se você tirar uma fotografia, tudo vai bem, mas o horizonte é péssimo, é péssimo. Agora, a questão da esquerda não é só o PT, a esquerda inteira está diluída no seu próprio espelho. Ela reflete, ela recebe a imagem e está muito distante de um contato com a população. Daí as dificuldades que o PT tem de mexer com as redes sociais. Atravessou a eleição com essa dificuldade, coisa que os bolsonaristas dominam tranquilamente. Bolsonaro diz que vai ser candidato, é muito difícil que o seja. O Lula não deixou crescer e eu queria completar. O bolsonarismo não tem outros candidatos a não ser Bolsonaro. Ambos cuidaram de não deixar subir ninguém que pudesse lhes fazer sombra. Essa é coisa parecida do Maluf, Jânio Quadros,
são figuras que não deixavam ninguém ascender e lhes fazer sombra, então, se não for o Lula, tem uma pergunta e uma discussão. Essa eleição de ontem, ela tem influência em 2026, quando será a eleição presidencial, Câmara, Assembleias Legislativas, etc., etc., Senado, tem ou não tem? Então, a discussão está dividida. Tem acha que tem influência, que é a base da eleição. Ela é a base da eleição na Câmara dos Deputados e no Senado. Porque nas pequenas e nas grandes cidades, os prefeitos trabalham para determinados candidatos, deputados federais e senadores, que lhe trazem as emendas parlamentares, que lhe trazem benefícios, benesses. Então, eles formam uma rede de apoio. Que também vale na eleição presidencial, mas não tem a potência que tem para eleger prefeitos e senadores. Diretamente para governador, diretamente para presidente da República, eu, pelo menos, não vejo essa presença do que ocorreu dos prefeitos eleitos, etc., etc. Então, a gente já tem uma visão de que o país caminhou mais para centro-direito, o centrão continua mandando, e tem um grande vencedor que é o PSD do Kassab. Tão vencedor, o Kassab, que não é nem de direita, nem de esquerda, e muito menos de centro. Ele está com o pé em cada partido, em cada prefeitura, está com o pé no Centrão, outro pé fora do Centrão, quer dizer, ele está em todos os lugares. É tão forte essa presença do PSD que já começam as especulações de que o próprio Kassab pode ser candidato à presidência da República. O próprio Kassab, tanto que cresceu o seu partido, o PSD. E o PSDB, Fernando Henrique, José Serra, Mário Covas, esse não fez nenhum prefeito nas capitais, nenhum. Sumiu, está acabando o partido, está se exaurindo, né? Teve o Datena como candidato, se exauriu, está entubado, precisa se modificar muito, não tem mais grandes lideranças, não tem. Eu estou vendo aqui uma outra coisa, a gente vai colocando. Se você der uma olhada nesse mapa da cidade de São Paulo, tá vendo? Os pontos em preto são onde o Boulos conseguiu ganhar. Aqui na Bela Vista e aqui nessa periferia, que é Piraporinha. Veja, o resto tudo ganhou o prefeito. Tem gente também, eu acho que esse pessoal tem razão, que diz que foi, primeiro, uma eleição de rejeições. Venceu o de menor rejeição. A rejeição do Boulos era de mais de 50%. E também das emendas parlamentares. Quer dizer, as emendas parlamentares ajudaram muito o prefeito que as recebeu de seus correligionários, deputados e senadores, e investiu
nas necessidades ou nas obras que davam resultado eleitoral e outros resultados também. Então, essas emendas funcionaram muito a favor de eleição. Eu estou vendo aqui, engenheiro Daniel é eleito após atentado rival. Você vê que nem todo atentado resolve a eleição. Candidato do União Brasil derrota prefeito Abrígio do Podemos, que sofreu um ataque a tiros em Taboão da Serra. O candidato engenheiro Daniel, do União Brasil, 40 anos, foi eleito prefeito de Taboão da Serra neste domingo, derrotando o prefeito Abrígio no segundo turno das eleições municipais. Segundo o TSE, Daniel ficou com 66,27% dos votos válidos e Abrígio obteve 33,73%. O eleito tinha uma confortável vantagem já no primeiro turno, 48-25 mais ou menos. Estou eliminando os decimais, os centésimos aí. Está aqui, Nunes terá que definir como acomodar o bolsonarismo e as indicações do governador. Interior de São Paulo tem reveses para PL, PT, PSDB e vitórias para Kassab e Novo. Segundo turno da Grande São Paulo confirma domínio do Centrão e PT fica com uma prefeitura, só de Fortaleza. É uma prefeitura relativamente importante, é uma prefeitura importante, mas o PT, que tem o governo federal, fica apenas com uma cidadezinha, cidadezinha não, que Fortaleza é uma cidade importante. Barueri, cidade vizinha de onde transmitimos, estamos em Santana de Parnaíba. Barueri teve a vitória de Beto Piteri, 56,48 contra Gil Arantes de 43,52. Piteri é de Republicanos e Gil Arantes do União Brasil. Aí não tem esquerda, aí tem uma família, né, que domina há 20 mais anos as eleições em Barueri. Barueri é um município importante, é conurbado ligado à capital, né, tem muito dinheiro, tem indústria, etc, etc. Deixa eu ver. Guarulhos, que foi uma vitória importante, foi um jovem de 28 anos, o novo prefeito de Guarulhos. Está aqui, ó. Lucas Sanches, do PL. Ele teve 58,55% e Eloy Pietá, do Solidariedade, que já foi do PT, que já foi eleito uma vez, já foi prefeito de Guarulhos, foi derrotado. Ribeirão Preto, PSD, Ricardo Silva. Santos, Republicano, Rogério Santos. São José do Rio Preto, Coronel Fábio Cândido, PL. Diadema já foi um reduto do PT. Ganhou, era Felipe, né, o candidato petista, ganhou Takayamauchi, 52-47. Gustavo Martinelli, União Brasil em Jundiaí, Mauá, aí ganhou o PT. Acho que na Grande São Paulo só Mauá ganhou o PT. Franca, Alexandre Ferreira, MDB, Taubaté, Sérgio Vitor Novo, Guarujá, Farid Mad do Podemos, Limeira, Murilo Félix do Podemos,
Pronto, Sumaré, Henrique Paraíso, republicano. Você vê que as capitais têm assim um perfil bem à direita e muitas outras cidades. E agora vem uma preocupação. São Paulo tem a maior abstenção da história do segundo turno. 31,54%. Um terço dos eleitores, mais de um terço, não votaram. Porque isso está sendo procurado por cientistas sociais, está sendo alvo de análises. Por quê? Porque tem uma vitória também que a gente tem que ressaltar, que é em Porto Alegre. O prefeito de Porto Alegre foi o vencedor naquela cidade, Sebastião Melo, do MDB. Teve 61,53% dos votos contra a petista Maria do Rosário, com 38,47%. Pois é, ele vinha lá embaixo, ele foi o prefeito que estava na prefeitura nas enchentes, foi na gestão dele, todo mundo falou, esse está estrepado, está fora da vida política. Mas, tirando as enchentes, a ideia é que ele foi um bom prefeito e foi reeleito. Foi reeleito. A Curitiba foi reeleito prefeito de alguém que se diz que pode ser candidato a presidente da República, o Ratinho Júnior, foi eleito o Eduardo Pimentel. A Cristina Greme, do PMB, que é uma surpresa positiva nessa eleição, é uma jornalista, ela foi muito bem, ela teve 42,36% dos votos, insuficiente para ganhar. Deixa eu ver aqui mais. Em Goiânia Goiânia se feriu uma guerra entre Bolsonaro e o governador de Goiás. Então, estou procurando Goiânia aqui, Porto Velho, Goiânia, 28,3, 34,2. Ah, não, isso é abstenção. Abstenção antes e depois também aumentou. Segundo turno na Grande São Paulo, deixa eu ver, prefeituras conquistadas no estado, engenheiro Daniel eleito. Deixa eu ver o Globo. Aqui o Globo, que a gente tem uma visão do Rio de Janeiro, e uma visão boa dos analistas de O Globo. Reeleições e força do centrão e da direita marcam segundo turno no país. Eleição expôs limites do bolsonarismo e derrota da esquerda. Nunes vence com folga e exalta líder Tarcísio. Aqui tem um bom resumo. Equilíbrio venceu extremos, diz Nunes. O Boulos disse que ele fez com que houvesse a volta da dignidade da esquerda. Porra, com 20 pontos de diferença, que dignidade é essa da esquerda? Urnas editorial. Urnas trouxeram más notícias a Lula e Bolsonaro. Deixa eu pegar rapidamente, temos um minutinho. O Irã dá sinais de que moderará a resposta a Israel. A disputa presidencial vai para o segundo turno no Uruguai, diz boca de urna, e coalizão governista do Japão perde maioria. Essa é uma notícia grave. E mais, continua rigorosamente empatada
a eleição americana. E agora? Quem tomou cafezinho conosco? Miriam Neves, Gilberto Vilaça, Ângela German, Aldenir Maia, Célio Alvarenga, Sérgio Feitosa, Marli Almeida, Vitório da Costa, Diego Sabadini, Caio Martins, João Dutra, Rita Andrade, Enos Pontes, Robson Tadeu, Marcos Moreira de Tarauacá, Acre, Maria da Graça de São João Batista, Santa Catarina, Roberto Padilha de Amparo e Tânio Peçanha de Coronel Fabriciano. Pessoal, terminou uma etapa importante no Brasil. Agora temos que fazer esse país entrar nos trilhos, porque não está. Não está, tem que entrar. E essas eleições mostram que a legislação eleitoral, que a legitimação de candidatos, eu estou chamando de legitimação, não em consonância com a Constituição, mas em consonância com os anseios da população, precisa ser criada ou talvez restaurada, porque partidos de aluguel, pequenos partidecos, caciques, tudo isso não forma uma verdadeira democracia, nem voto obrigatório. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, espero que você se sinta feliz com esse lance da combalida democracia brasileira. Bom dia.